Eu, eu tenho essa obsessão, essa tristeza inerente, essa compulsão, talvez, em querer explicar ou justificar a vida através do medo que eu tenho da morte. É óbvio que o teatro lida basicamente com um ciclo de vida e, portanto, chega com a facilidade incrível, chega à morte, sempre. A cortina fecha e há a morte. E o teatro lida com o não, com a rejeição, com o não. O não e a morte. Talvez seja o passo seguinte, a rejeição. Ou a solução, né? A solução lida constantemente com o tropeção lida com o perigo lida com a possibilidade da morte. E quando veio a morte do Julian Beck, com quem eu aprendi tanto, porque dirigir um ator é aprender com ele. O Julian era a pessoa... Estava com 29 para 30 anos. Eu dirigi uma das pessoas mais completas, talvez a pessoa mais completa, o último beatnik, o hippie mais hippie, a pessoa mais séria, o cara mais culto, o exemplo de vida maior, o Julian, e a Judith Malina, o Living Theatre. Eu fui o único a dirigir o Julian fora do Living Theatre, numa peça inédita aqui nos Estados Unidos ainda, de Beckett, chamado That Time, aquela vez. Quando veio a morte, a notícia de morte, eu estava no Brasil dirigindo o Ítalo Rossi nessa mesma peça, na versão brasileira. Eu peguei um avião, eu e Daniela, chegamos na hora do funeral, do velório. Judeu, o velório é diferente. Ele morreu um ano, mais ou menos um ano e meio depois do meu pai. Meu pai morreu em 84, ele morreu em 85. Mas a morte de Hélio Oiticica, em 80, eu bati na porta dele, no apartamento dele, em cima do restaurante Degrau. Ele estava lá dentro, vivo. Ele ficou 4 dias e meio, quase 5, agonizando entre a cama e a parede. E tinham vários bilhetes grudados na porta, de Lígia, Pape, o Ali, Salomão e todo mundo. E todo mundo tinha batido na porta e ele não conseguia se manifestar. Derrame, ele não conseguia se comunicar. A morte, a gente é preparado para isso. Falam, textos bíblicos falam, poesia, teatro, música, preparos religiosos, as religiões todas, os cantos. A gente não está preparado para isso. A gente não está nunca preparado para isso. Nunca a gente não está. A gente não está preparado para isso nunca. A gente não está nunca. E não estará nunca preparado para isso. O momento mais inevitável de todos. E a gente não está preparado para isso. Olha que loucura. Olha só que loucura isso. Por que essa mística? Por que essa mítica em torno do momento mais inevitável de todos? Ninguém preparou a gente para isso, apesar
de terem preparado a gente para isso a vida inteira. A história da humanidade não tem outra coisa senão matança, morte, morte, morte. O tempo todo, guerra, o tempo todo. Mas ninguém preparou a gente para a morte dos amigos, dos queridos, das pessoas. Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, o Contardo vai morrer ali naquele... Não, ninguém. Gal Costa vai... Não. Zé Celso vai morrer num fogo? Não. Ninguém falou nada. Jabor, Cacá Diegues, Ellen Stewart, minha mãe. E a minha mãe biológica, não, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém falou que o Ney Latorraca, meu amigo, iria morrer num dia depois do Natal. Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Ninguém falou nada. Ninguém falou que a Silvia Pazello ia morrer num dia depois no mesmo dia que Danilo Santos de Miranda. Como? Como assim? Como assim? E a gente... Não, a vida segue, a vida não segue, não, isso não existe, Essa utopia, esse clichê é ridículo, porra! Pode seguir a vida do comércio, pode seguir a vida de sei lá quem, para mim a vida não segue, não existe. Toca fundo, entende? Toca muito fundo. Eu ainda não me refiz de muitas mortes de 30 anos atrás. Eu ainda choro a morte dos meus atores. Da Ruth Escobar, eu ainda choro a morte de Beckett em 1989 e de Ziraldo. Desculpa o choro, mas às vezes a vida é muito mais pesada que a morte. É muito mais pesada que a morte. E eu acho, sinceramente, que a única arte possível... Não vou fazer anúncio para a necessidade do teatro, não. Isso é um problema meu. É um problema